Abacuque. Quem tem Bíblia em livro, são 5 livros antes de Mateus. Se você tem o seu aplicativo, você pode colocar aí, preparar ele Abacuque. A gente vai ler várias passagens em Abacuque. Eu queria que você deixasse preparado no capítulo 1, a gente vai ler daqui a pouco o capítulo 2, vamos olhar o capítulo 3. Então fica com a Bíblia aberta e acompanha com a gente durante a mensagem. Eu quero dar bem-vindos a todas as pessoas que estão assistindo através do nosso culto online. É muito bom ter você conosco. Eu queria saber fazer uma pergunta para você nesse momento, e essa pergunta é para você que é crente, que ama Deus, tá? Você já discutiu com Deus alguma vez? Quem já discutiu com Deus alguma vez, levanta a mão. Eu não estou falando de pessoas que não são crentes, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que acusam a Deus por tudo, que dizem ser ateus, mas quando a coisa aperta e dá uma turbulência no avião, oh meu Deus, e esquece que não crê em Deus, não é? E essas pessoas acusam Deus por tudo. Não estou falando desse tipo de pessoa, eu estou falando crentes, pessoas que amam a Deus, pessoas que conhecem a Deus, conhecem o seu poder, mas de vez em quando essas pessoas têm não é crise, não digo que seja crise, embora algumas pessoas chamem isso de crise, mas são momentos em que a gente questiona o amor de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, que a gente questiona se Deus realmente está respondendo às nossas orações. Anos atrás, eu estava fazendo o curso de aconselhamento, fazendo mestrado em aconselhamento, e eu escolhi fazer através de uma universidade em Virgínia, na cidade de Lynchburg. E era um curso feito à distância. Naquela época, meus filhos eram adolescentes, a gente já estava pastoreando já tanto em São José como em São Francisco. E parte do curso eu tinha que ir 2 a 4 vezes por ano e passar uma semana em Lynchburg para fazer a classe. A gente fazia aqui e tinha que ir lá para fazer intensivo. E eu não me lembro exatamente, eu lembro do que aconteceu, mas eu não lembro o que causou aquele momento na minha vida. Eu não sei se era alguma coisa pessoal ou se era alguma coisa na igreja, mas eu sei que quando eu cheguei lá, eu estava por baixo. Eu estava estudando, longe da minha esposa, longe dos meus filhos, me preparando, mas eu estava numa crise existencial, espiritual, questionando o amor de Deus, questionando a vontade de Deus para a minha vida. Eu me recordo, era uma noite, eu tinha um dormitório em que os alunos ficavam, e quando terminou a aula à noite, eu fui para o meu quarto e eu não conseguia dormir. E atrás do dormitório tinha tipo uma floresta, muitas árvores, você se perdia ali dentro, e muitos alunos iam para lá para orar. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou lá orar e eu vou abrir meu coração para Deus, porque eu não quero me sentir dessa forma. Eu me lembro que era mais ou menos 10 da noite, mais ou menos, eu comecei a orar, e eu disse assim, Senhor, eu estou aqui como Jacó, eu não saio daqui enquanto Tu não me abençoares. E eu falei assim, agora eu quero uma experiência diferente contigo, eu quero ouvir a Tua voz. Mas eu quero ouvir a Tua voz audível, eu não quero simplesmente dizer, Deus falou comigo, mas eu não ouvi de audível, Deus falou no meu coração, eu quero ouvir da forma que eu estou falando contigo. E eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a Tua voz. Eu preciso que Tu mudes a minha situação. E eu não me lembro novamente qual era a situação. Eu comecei a orar, deu 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, e batia e orava. Eu acho que eu nunca orei tanto como aquela noite. E mais ou menos 3 horas eu estava cansado, já com sono, e nada acontecia, não ouvia a voz de Deus. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou embora. E eu voltei para o meu dormitório e fui dormir, chateado. E naquela noite, quando eu estava dormindo, veio para mim vários versículos da Bíblia. Versículos que eu conheci, Isaías 55, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, meu caminho não são como os seus caminhos, diz o Senhor. E no meio da noite, não veio a voz como eu queria que viesse, mas Deus falou comigo assim, você quer que eu desça a você, e essa não é a forma, você tem que subir a mim. E Deus começou a falar comigo, e foi um momento específico na minha vida, que eu ouvi o Senhor e vi o Senhor de uma forma diferente. Eu tinha uma professora, uma senhora que deu aula para a gente,
de teologia no seminário, quando eu fui no Fulo, e ela falava uma coisa muito interessante. Ela diz assim: cada vez que a gente cresce e amadurece, a gente vê uma parte diferente da face de Deus. Presta atenção nessa frase. Cada vez que a gente cresce e amadurece, a gente vê uma parte diferente da face de Deus. E eu acho que essas crises que a gente tem existenciais fazem parte do nosso crescimento. Crescimento é o que a gente está falando nesse ano na nossa igreja. A gente quer crescer. A gente quer crescer na graça, crescer no conhecimento, conhecer a palavra de Deus de uma forma diferente. É por isso que a gente está estudando livros na Bíblia. E agora, nos grupos de conexão, durante 3 semanas, nós estamos estudando esse livro de Abacuque, esse livro maravilhoso, esse livro que são 3 capítulos só, e a gente está batendo toda semana. Se você participou de um grupo de conexão, descobriu o capítulo número 1, parte dele hoje, 2º capítulo nessa semana, 3º capítulo, 3ª semana, e na 4ª semana a gente vai fazer uma reunião aqui gostosa, que a gente vai abrir o nosso coração, fazer perguntas e ministrar na sua vida. Mas o que aconteceu no livro de Abacuque tem a ver com nossos dias. Eu contei uma experiência da minha vida, mas se eu tivesse tempo, eu poderia contar outras experiências da minha vida, alvos que eu tenho, que às vezes não acontecem da forma que eu queria, orações que a gente pede, às vezes não vem rápido como a gente quer. Durante aquela semana de oração que tivemos há 2 semanas atrás, uma das coisas que eu e Tereza pedimos, várias coisas pedimos, e eu falo isso porque muita gente orou, e o nosso pedido, eu botei o meu nome lá, não há problema nenhum, e uma das coisas que a gente está pedindo, e algumas pessoas têm nos acompanhado, a gente tem uma propriedade no Brasil, que serviu por um tempo, não serve mais, a gente quer vender, a gente tem orado a Deus, tem buscado ao Senhor, e temos entrado em comunhão com o Senhor, e temos falado: Senhor, a gente vai dizimar, já foi dizimado quando a gente comprou, vamos dizimar quando a gente vender, e já passam 3 anos e nada, e naquela semana a gente orou, e até agora não vendemos. Mas tem um outro casal na nossa igreja que naquela semana orou para vender uma propriedade, e quando acabou a oração, na semana seguinte eles venderam. Aí você pergunta assim: por que Deus responde a oração de um e não responde a oração de outro? Por que Deus responde o outro? Será que Deus gosta mais do outro do que de mim? E a gente de vez em quando tem essas questões, a gente tem essas perguntas. E se você nunca perguntou isso, você é um dos poucos. Até o próprio Jesus, quando ele estava na cruz, e a gente passou da paixão de Cristo agora há pouco, e Jesus, quando estava na cruz, sofrendo e recebendo toda aquela penalidade no seu corpo, quando ele não podia mais falar nada, ele simplesmente orou, e ele orou um salmo, e aquele salmo diz assim: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são palavras de Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve um momento que sentiu dessa forma: Senhor, por que eu estou desamparado? Por que você não está me ouvindo? E naquele momento que Jesus estava na cruz, ele sentiu essa distância, e ele perguntou: Senhor, por que não me desamparaste? E o que está acontecendo no livro de Abacuque é exatamente isso. Abacuque era um profeta do sul, ou seja, da nação do sul, chamado Judá. E Abacuque, ele olhava para as circunstâncias, e ele via que as circunstâncias eram contrárias à promessa de Deus. Abacuque, ele sabia que Deus tinha escolhido a nação de Israel através de Abraão. Deus chamou Abraão e disse assim: olha, eu vou abençoar vocês, e vocês serão bênção para todas as nações. E Abacuque sabia que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve 12 filhos, são 12 tribos de Israel, e das 12 tribos Deus escolheu uma, que era Judá. E Judá era para ser de bênção, de Judá viria bênção para todas as nações. E em Judá, Deus escolhe um homem chamado Davi, e Deus diz assim: Davi, sempre vai ter um rei no teu trono, sempre vai ter um rei, eu vou abençoar a tua casa. E depois de Davi veio Salomão, e Salomão construiu esse templo magnificente, grande, bonito, e a glória de Deus era para estar ali. Abacuque reconhecia que o povo de Israel, que o povo judeu, era um povo pecador. Eles tinham cometido idolatria, e eles precisavam ser disciplinados por Deus. Abacuque não questiona isso. O que Abacuque questiona é o seguinte: a gente é pecador, eles são muito mais. E principalmente os babilônios, eles são um povo muito ruim. Se nós somos idólatras, eles são piores do que a gente. Eles se envolvem em feitiçaria. E como é que Deus está usando um povo mais pecador do que a gente para disciplinar a gente?
Provavelmente Abacuque esteve presente quando a Babilônia invadiu Israel na primeira vez, Judá na primeira vez, e levou a nata da sociedade, levou os príncipes, os jovens, o que tinha de melhor para o cativeiro na Babilônia. E mais tarde, a Babilônia invade Judá 3 vezes, e na terceira vez destrói tudo, destrói aquele templo que Deus falou, nesse templo será colocado o meu nome. E Abacuque não podia entender isso. E eu queria então, com esse pensamento, falar hoje, como é que a gente pode confiar em Deus, apesar das circunstâncias? E eu queria que você pensasse agora nas tuas circunstâncias, no que está acontecendo com você nesse momento. Porque talvez você está num momento legal na sua vida, mas até momento, a nossa vida é assim, é altos e baixos. E tem momento que a gente desce no vale, tem momento que a gente está na montanha, mas tem momento que a gente desce no vale. Naquele momento que a gente pergunta, Senhor, por que eu oro pelo meu filho e ele nunca melhora? Eu oro pela minha filha e ela está pior. Eu oro pelo meu esposo, eu oro pela minha esposa, eu oro por essa situação legal. Eu quero me legalizar, eu quero ter certeza que tu está me abençoando nesse país, e o tempo vai passando, e você não vê resposta. Talvez você está buscando um relacionamento e você está querendo que Deus te coloque uma pessoa na sua vida, um homem, uma mulher, para te completar, e todo mundo casa ao teu redor, mas você continua sozinho e você diz, Senhor, e eu? Você não tem amor por mim? O que está acontecendo comigo? Todos nós temos momentos como esse. E como é que a gente pode confiar em Deus, apesar das nossas circunstâncias? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse momento, no livro de Abacuque, que eu pedi que você abrisse, e eu queria que a gente começasse a ler os versos 2 a 4 na sua Bíblia. Porque olha a questão de Abacuque. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, se você tem a sua Bíblia aí. Ele começa dizendo assim, Senhor, até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Antes de continuar, você já se sentiu assim? Senhor, até quando eu vou orar e não vou ter resposta? O salmista Davi coloca dessa forma, as minhas lágrimas se secaram e eu continuo esperando por uma resposta tua. Tenho certeza que você já se sentiu assim. Eu tenho certeza que você já teve momentos na sua vida que você disse, Senhor, eu oro e nada acontece. Eu já me senti assim. E todas as pessoas que amam a Deus têm momentos assim. Ele diz assim no final do verso 2, assim, até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Verso 3, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, há luto e conflito por todo lado. A gente para e vê as notícias que está acontecendo no mundo. Ontem, sábado, uma sinagoga aqui em San Diego, um jovem de 19 anos entra lá com uma arma, eles estão celebrando a Páscoa e mata uma mulher e deixa 3 feridos, incluindo o rabino da sinagoga. Semana passada, em Sri Lanka, 3 igrejas estavam celebrando a Páscoa. Os terroristas entram lá, colocam bomba e matam dezenas de pessoas. Até quando a gente vai ver isso? Até quando a gente vai ver violência por todo lado? Até quando a gente vai ligar a televisão e vai ver o que está acontecendo no mundo de hoje? E a gente pergunta assim, será que Deus não pode fazer alguma coisa? Se Deus é Deus, por que Ele não pode parar isso? Você questiona isso, eu pergunto isso. Se Deus é Deus, por que Ele não para isso? Ou quando naquela igreja no Texas, estavam numa igreja protestante como a nossa, adorando a Deus num domingo de manhã, um louco entra lá e mata várias pessoas, só ficam 3 membros, todos os outros morrem, só 3 sobrevivem. E você diz, Senhor, por quê? Não faz sentido. Olha o verso número 4. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Você vê os políticos, e a gente tudo bem, a gente está vendo, principalmente brasileiro, está vendo alguma coisa acontecendo, os corruptos estão sendo colocados na cadeia, mas aí você tem o tribunal mais forte do Brasil fazendo decisões, e você diz assim, se fosse um de nós,
Se um de nós fizesse o que eles estão fazendo, será que ia ter essa regalia toda? A gente vê aqui na América, e a gente diz aqui não há corrupção, mas você vê o que está acontecendo hoje, os políticos sendo pegos, fazendo coisas erradas, e nada acontece com eles. E assim que Abacuque estava se sentindo, ele disse assim, olha, não faz sentido. A gente olha, por exemplo, se você assistiu o filme Unplanned, que eu falei para vocês assistirem, milhões de crianças sendo abortadas diariamente. A gente ora, para que Deus possa fazer alguma coisa, e essa situação continua. O aborto é legal, o casamento em pessoas do mesmo sexo é legal. Hoje a gente dirige o nosso carro e não tem como, o cheiro de gambá está por tudo quanto é lado, e a gente pensa que é gambá e não é, é maconha. É horrível, gente. E se você vai para o outro lado, quando você passa por Berkeley é um cheiro de gambá terrível, por tudo quanto é lado. E a gente fala assim, puxa, as coisas não estão melhorando, parece que está piorando. Essas são as circunstâncias do mundo de hoje. E você pensa nas circunstâncias da sua vida. E a pergunta é, como é que eu posso confiar em Deus, apesar das circunstâncias? Esse era o mundo de Abacuque. E esse é o nosso mundo. E a resposta de Deus para Abacuque é a resposta de Deus para nós. Então, como é que eu posso confiar em Deus, apesar das circunstâncias? Sejam as circunstâncias sociológicas, sejam as circunstâncias políticas, ou seja, a sua própria circunstância. Seja o que você está orando, seja o que você está pedindo a Deus. Como é que você pode continuar confiando em Deus, apesar das suas circunstâncias? E eu queria dar para vocês as 3 respostas que Deus deu a Abacuque, que a gente vai estar conversando e com mais detalhes nos grupos de conexão. Hoje é apenas um panorama, porque eu quero que você participe de um grupo de conexão, porque eu ajudo você a mastigar isso, a trabalhar nisso na sua vida. A primeira coisa que Deus chama a Abacuque, Deus fala assim, Abacuque, se você quer confiar em mim, apesar das circunstâncias, a primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero que você aprenda a crer. Deus diz assim, creia. No capítulo 2, verso de número 4, Deus diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. A NVI coloca muitas vezes dessa forma, o meu justo viverá pela sua fidelidade. Fé é crer e continuando, é uma consistência naquilo que você crê. E eu queria explicar para vocês o que Deus está falando para Abacuque. Pense nessa frase, à luz das suas circunstâncias. A Babilônia estava vindo para destruir, a Babilônia ia destruir o templo, não haveria um rei no trono de Davi, quando Deus disse que sempre haveria. E Deus está dizendo assim, a circunstância parece que eu não estou em controle. A circunstância parece que as coisas estão indo de mal a pior, mas eu quero que você consiga enxergar acima das circunstâncias, e você tem que crer. A Bíblia define fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é acreditar mesmo quando não faz sentido. Fé é acreditar mesmo quando você não está enxergando. E Deus está dizendo para Abacuque, Deus está dizendo para você na sua circunstância. Você quer sair dessa, você quer ver um futuro melhor, você quer ver eu trabalhar na sua vida. Então, eu quero que você tire os olhos das suas circunstâncias e você coloque os seus olhos em mim. Isso é crer. Pastor Misso e eu fizemos parte da escola de ministério do Morris Cerullo em 1979 e eu nunca me esqueço. Eu tinha esse quadro por muitos anos, depois quebrou. E foi dado para a gente assim que a gente chegou naquela escola de ministério. Deus diz, não olhe para a grandeza das suas circunstâncias, olhe para a grandeza do seu Deus. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente vai ficar deprimido. Quando a gente olha para as circunstâncias, vai ser como Pedro. Quando Pedro olhou e viu o vento, ouviu o vento e viu o mar bravo, a Bíblia diz que ele afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Se você olhar para o gigante, você vai sentir medo. Mas se você olhar para Deus e crer nele, Deus vai te dar uma capacidade de crer apesar das circunstâncias. E a primeira coisa que Deus diz é o seguinte, eu quero que vocês desenvolvam uma fé que é maior do que as suas circunstâncias. A gente diz na igreja, esse é o ano do crescimento. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer para crescer é crescer apesar das circunstâncias. E o que a gente está querendo fazer com você
nessa série de Abacuque é ajudar você a não olhar para a grandeza das suas circunstâncias, mas sempre olhar para a grandeza do seu Deus. Você quer ver Deus trabalhar? Creia. Você quer acreditar que eu estou contigo, mesmo que pareça que eu não esteja? Creia. Eu estou te carregando, eu estou do teu lado e você tem que crer. Primeira coisa, para confiar em Deus, apesar da circunstância, eu tenho que crer. Segunda coisa que Deus fala para Abacuque, eu uso essa palavra no inglês porque existem algumas palavras no inglês que fala tudo. Think bigger. O que quer dizer think bigger? Pense de forma maior. E Deus diz assim para Abacuque no capítulo 2, verso 14: mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Deixa eu explicar para você. Abacuque estava preocupado com Judá. Abacuque estava preocupado com Jerusalém. Abacuque estava preocupado com o seu problema da sua nação. E Deus diz assim para ele: Abacuque, o meu propósito é que a minha glória, e glória é a manifestação de quem Deus é. Deus estava falando assim: Abacuque, a minha glória encherá não só Jerusalém, não só Judá, a minha glória encherá toda a terra. De que ponto? Como as águas cobrem o mar. Abacuque, o meu propósito é maior do que Judá e Jerusalém. E quando a gente olha para trás, a gente vai entender que era necessário que Judá fosse exilado. Era necessário que lá Deus levantasse Ezequiel, que lá Deus levantasse Daniel, que lá Deus levantasse Esther, que lá Deus levantasse Mardoqueu, que lá Deus levantasse Esdra, que lá Deus levantasse Neemias, e que a glória de Deus fosse espalhada para que a sua glória estivesse revelada em toda a terra. E Deus está dizendo: agora você não entende. É como se, eu dei esse exemplo no culto anterior, é como se você tivesse um quebra-cabeça enorme, grande, e você tem a sua pecinha, e você só está preocupado com a pecinha que está na sua mão, e Deus está olhando lá em cima, e Ele diz assim: a sua pecinha é importante, mas ela é peça de um grande quebra-cabeça, e o que eu quero é que todo esse quebra-cabeça esteja pronto, porque o meu propósito é muito maior do que a sua pecinha. E a gente fica preocupado com o nosso mundo, a gente fica preocupado com a nossa vida, com a nossa circunstância, e Deus está dizendo: o meu plano é muito maior. Você não entende, eu não entendo. Quando terminou o culto essa manhã, um rapaz que está vindo na igreja, um americano, ele tem vindo na igreja umas 3 semanas mais ou menos, e quando acabou o culto ele veio falar comigo, e ele disse assim: pastor, eu quero te agradecer por essa mensagem, porque tudo que você falou é o que eu sinto muitas vezes, eu achava que era errado. E ele disse assim: teve uma vez que ele começou a contar para mim, tem uma vez que eu fico brigando com Deus, briguei, porque eu pedi, e Deus não respondeu. E passaram-se semanas, eu voltei e disse assim: Senhor, muito obrigado por não ter respondido, porque se tivesse respondido seria ruim para mim. Mais tarde a gente pode enxergar isso, mas na hora a gente não enxerga. E Deus está falando assim: olha, os nossos olhos são pequenos, a gente só consegue enxergar o que está na frente dos nossos olhos, mas Deus enxerga tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está no trono. E Deus está dizendo assim: eu quero que você tente enxergar da forma que eu enxergo. Eu quero que você tenha olhos como águia. Eu quero te trazer aqui em cima. E naquele dia que eu estava orando, ali naquela escola, eu estava dizendo: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz audível. E quando Deus falou para mim assim: não, você quer me trazer para baixo, e eu quero que você venha comigo aqui em cima. Eu entendi pela primeira vez. Eu já contei isso para algumas pessoas, mas alguns são novos, e se você já ouviu, eu vou repetir, e vai te lembrar, e se você nunca ouviu, vai reouvir pela primeira vez. Naquele dia, em Lynchburg, Virgínia, eu entendi uma passagem da Bíblia que eu pregava, lia, mas nunca tinha entendido. Eu entendi naquele dia, quando Deus falou comigo, que no Monte da Transfiguração, e nós viemos de Israel há pouco tempo, e quem foi a Israel comigo, a gente estava em frente da cidade de Nazaré, e no dia que a gente saiu de Nazaré e a gente descia para o Vale do Jordão, o guia falou assim: olha para a direita e vê essa grande montanha, num vale, uma grande montanha, e era o Monte Tabor. E ele disse assim: esse é o Monte da Transfiguração. E naquele dia, quando eu estava orando, Deus me mostrou uma coisa que eu nunca tinha notado antes. Deus falou assim: olha, entenda o que aconteceu no Monte da Transfiguração.
E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus ao Monte da Transfiguração, e que diz que, de repente, Jesus se transfigurou, o seu corpo ficou um corpo glorificado, e diz que Elias e Moisés apareceram, e eles viram Jesus conversar com Elias e Moisés. Até aquele dia eu pensava que Elias e Moisés tinham descido à terra, no Monte Tabor, e apareceram para Moisés. Mas se você crer dessa forma, você tem um maior problema, porque como é que pode o morto voltar aqui na terra novamente? Isso dá, até o espírita usa essa passagem para dizer então que há reencarnação, ou que pode descer, que podemos falar com os mortos. Não foi isso que aconteceu. E Deus me fez entender naquele dia que o que aconteceu naquele dia foi diferente. Não é que Moisés e Elias desceram ao monte, mas que Pedro, Tiago e João subiram às regiões celestiais. As regiões celestiais onde Tiago, Moisés, Elias estão, porque as regiões celestiais é onde está o céu. E quando a gente chega numa dimensão de oração, a gente começa a subir, é o que Paulo diz em Efésios, a gente sobe essas regiões celestiais. Então Deus falou assim: você quer que eu desça, mas você tem que subir. E quando você sobe, você consegue me ouvir com seus ouvidos espirituais, porque você está numa região diferente, uma dimensão diferente. É isso que a oração faz. É isso que Deus estava falando para ele: eu quero que você think bigger, eu quero que você pense maior. E quando você começa a subir na dimensão de Deus, você vai entender que os pensamentos deles são diferentes dos nossos pensamentos. Você não vai ter a resposta de todas as indagações. Você não vai ter a resposta por que Deus cura um e não cura outros. Por que Deus dá para um e não dá para outros? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Romanos, capítulo 8, verso 28, assim: nós sabemos, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém. Quantos creem que são chamados para o seu propósito? Diga aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: todas as coisas. Todas as coisas. Eu falei para Darcy, essa manhã, quando eu soube, eu mandei esse versículo para ela. Darcy, você não está indo agora, não sei se você ainda vai, se você vai conseguir ir, mas uma coisa eu sei, Darcy: todas as coisas concorrem para o bem. E você ama a Deus, você foi chamado para o seu propósito. E se acontecer uma coisa, se alguma coisa não acontecer na sua vida como você quer, todas as coisas concorrem para o bem. Quantas vezes a gente vê pessoas assim: mas por que, Senhor, essa pessoa foi logo abençoada, o meu está demorando? Vai chegar um momento, e Deus está dizendo: espera, Deus te conhece e Ele sabe o propósito para a sua vida. Como é que eu posso vencer ou confiar em Deus apesar das circunstâncias? Deus diz para Abacuque: primeiro, você tem que crer, desenvolver esse tipo de fé que é maior do que as suas circunstâncias. Segundo, você tem que abrir a sua mente e pensar de forma maior. E a terceira coisa que Deus diz para ele, eu sei que parece um clichê. Deus fala para ele: você tem que orar. Você tem que orar. E quando você vai no capítulo 3, verso número 1, você vai encontrar ele orando. Aliás, eu queria que você fizesse um favor para mim. Volte comigo para o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Abacuque. Deixa eu ver se eu posso abrir também aqui. Abrir minha Bíblia também com vocês. Abacuque, capítulo 2. Ele diz assim, olha, no capítulo 1, Abacuque reclama com Deus, etc. Aí diz assim, verso 1: ficarei no meu posto da sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Queridos, que atitude! Ele diz assim, olha, eu vou ficar aqui orando e eu vou esperar que Deus me responda. Aí quando você chega no capítulo de número 3, capítulo 3, na minha Bíblia, NVI diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Abacuque, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a abrir o seu coração. Eu não entendo um crente que possa ser crente, que não ame oração. Oração, queridos, é o pulmão do crente.
Oração é o que faz a gente viver. Sem oração não dá. E é por isso que quando a gente convoca a igreja para orar, como convocamos algumas semanas atrás, vamos fazer mais vezes esse ano, eu preciso que você venha. Eu preciso que você entenda que oração faz parte do seu desenvolver como crente. Oração é abrir o coração com Deus. Oração é falar com Deus. Oração é dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu preciso de abrir o meu coração contigo. E olha o verso de número 2, eu tenho projetado para você, diz assim, Senhor, ele começa a oração assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu ouvi falar que tu abriste o mar e o povo passou. Eu ouvi falar que você deu pão. Eu ouvi falar que tu fizeste maravilhas no passado. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Então eu oro, realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Em outras palavras, se você abriu o mar no passado, abra o mar agora para mim. Se você abriu porta no passado, abre para mim também. Se você curou no passado, cura para mim também. Deus quer ouvir você clamar. Ele diz assim, faze-as conhecidas em nosso tempo e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mesmo se eu estou sendo disciplinado, mesmo se eu estou merecendo passar porque eu estou passando, Senhor, mesmo se for consequência de alguma coisa errada que eu fiz, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que todo aquele que vem a Deus alcançará misericórdia. Deus quer ouvir a tua voz. Então, se você quer desenvolver essa confiança, apesar das circunstâncias, você tem que desenvolver a sua fé e crer em Deus, apesar das circunstâncias. Você tem que ver Deus de uma forma maior, ver a face de Deus diferente. E você tem que orar. Você tem que gastar tempo com Deus. Quando a gente faz essas três coisas, a gente vai começar a desenvolver, querido, uma confiança tremenda. Uma confiança em Deus, apesar de todas as circunstâncias. Você não vai desesperar quando as coisas parecerem ruins. Eu quero mostrar para vocês duas coisas que aconteceu com ele e que acontece com nós, quando a gente consegue desenvolver esse tipo de confiança em Deus, porque a gente crê, porque a gente vê de forma maior, porque a gente ora. Primeiro, a gente é mudado. Deus começa a mudar a gente. Às vezes a circunstância não muda, mas a gente é mudado. E isso que aconteceu com Abacuque. Você conhece, esses são os versículos mais famosos desse livro de Abacuque. Existem cânticos e hinos que foram escritos baseados nessas palavras. Está aí projetada para você. No final do livro ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Vamos parafrasear e apropriar essa palavra para você. Mesmo que eu não venda a propriedade, mesmo que eu não case, mesmo que eu não tenha um filho, mesmo que meu filho não volte, mesmo que meu genro continue da forma que está, mesmo que a minha nora continue da forma que está, mesmo que eu não fique legal no país, mesmo que eu perca o emprego, é isso que ele está falando. Aí ele termina dizendo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. E olha o finalzinho. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar em lugares altos. Lembra do que Deus falou para mim? Meu filho, você quer que eu desça e eu quero que você suba. Essa passagem veio muito clara para mim naquele dia. Deus, Abacuque falou assim, eu consigo, quando eu entro nessa dimensão, andar com Deus em lugares altos. E o lugar alto é maior do que a circunstância. O lugar alto é maior do que o seu problema. O lugar alto é onde Deus está no seu trono dizendo, eu estou em controle da sua vida, eu estou em controle desse mundo, eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Naquele dia, as circunstâncias de Abacuque não mudaram. Os babilônios continuavam vindo contra Judá e, eventualmente, destruíram o templo e levaram o povo de exílio. Mas Abacuque mudou. E a primeira coisa que Deus quer fazer, Ele quer mudar a gente. Agora, a segunda coisa que vai acontecer, eu prometo para você, eu posso prometer, é que Deus vai mudar as suas circunstâncias de acordo com a sua vontade e propósito. As suas circunstâncias sempre serão mudadas porque você é filho de Deus, mas sempre de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Você diz, pastor, mas isso é fácil falar.
Qual é o propósito de Deus, então, em não responder a minha oração? E a resposta é: eu não sei. Eu gostaria de poder dizer para você, eu não sei. E talvez você não saiba, e talvez você saiba, mas não quer admitir a resposta de Deus para você. Às vezes a gente sabe, mas não quer admitir. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai cumprir o seu propósito. E eu queria que você guardasse isso. Se você não pegou nada do que eu falei, agarre essa última palavra que eu vou trazer para você. Pense na sua circunstância. Pense no que você está passando, no pedido de oração que você faz, que ainda não foi respondido. E Deus está falando: eu quero que você confie em mim apesar das suas circunstâncias. E eu quero que você creia, eu quero que você veja a mim de forma maior, pense de forma maior. Eu quero que você gaste tempo em oração, abra o seu coração comigo, e eu vou mudar você, e depois eu vou mudar as suas circunstâncias. E aí Deus diz alguma coisa maravilhosa, que é uma passagem bonita, que eu queria que todos lessem comigo com fé. O que Deus está falando para nós? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus para nós. Não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o propósito de Deus, mas uma coisa eu sei: Deus conhece os planos, Deus conhece os propósitos, e o que Ele tem para você é sempre o melhor para você. Tudo que você tem que fazer é confiar nele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Essa mensagem é uma mensagem prática e tem a ver com o nosso dia a dia. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, porque há alguns minutos eu quero ministrar alguma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração. E quando eu orar por você essa manhã, principalmente para esse culto, há pessoas aqui que estão cansadas de orar por legalização. O tempo vai passando, seus familiares no Brasil estão morrendo, e você tem questionado: Senhor, até quando? Há pessoas na igreja nesta manhã que têm orado para que Deus pudesse mudar o seu esposo. Há pessoas nessa manhã que têm orado para que Deus mudasse os seus filhos. Pessoas que têm orado por situações legais, relacionamentos quebrados. E você confia em Deus, você ama a Deus, por isso você está aqui. Mas há momento que a sua fé é provada. Há momento em que, como Abacuque, você abre o teu coração e diz: Senhor, até quando? E é por isso que Deus nos mandou estudar esse livro juntos, nos grupos de conexão. E é por isso que Deus nos dá essa palavra essa manhã. Esse é o momento em que Deus está dizendo para você: eu quero que você tire os olhos da sua circunstância. Eu quero que você creia em mim. Confie em mim. Eu sou o Deus que cuida de você. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Quando você levantou a mão para mim, eu segurei a tua mão. Quando você me disse que eu sou o Senhor, eu me tornei o Senhor da sua vida, e eu te amo. Eu sou um pai amoroso. E eu quero que você creia em mim, apesar das suas circunstâncias. Diz o Senhor: não olhe para a grandeza das tuas circunstâncias, olhe para a grandeza do teu Deus. Creia no que eu vou fazer. Olhe para mim, não olhe para a circunstância. E Deus está dizendo para você: pense maior. Eu cuido dos teus, mesmo longe daqui. Agora não faz sentido, mas se você tiver a perspectiva de águia, você vai enxergar do alto, como eu vejo. E Deus está te chamando para você andar em lugar mais altos, a subir nessa dimensão para poder enxergar o que Deus vai fazer. Deus tem a sua vida nas suas mãos, Deus tem a sua família nas suas mãos, Deus tem esse país nas suas mãos, Deus tem o Brasil nas suas mãos, Deus tem o mundo em suas mãos. E
Deus está chamando você para gastar um tempo com Ele em oração. Como Abacuque, a gente vai sair daqui dizendo: Senhor, eu quero que tu mudes as circunstâncias, mas mesmo que as coisas não mudem, eu vou continuar confiando em Ti. Eu quero a resposta da minha oração, mas apesar da minha oração ser que tu faças, se tu não fizeres, eu vou continuar confiando em Ti, porque Tu és o meu Senhor. A minha satisfação está em Deus. E Deus manda cada um lembrar os pensamentos e planos que Ele tem para nós. São bons planos para nos dar esperança e futuro. Pai, eu oro por mim e por esta igreja querida. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo em casa. E eu oro que a gente possa crescer nessa maturidade espiritual, que a nossa fé não seja fundamentada naquilo que a gente recebe, mas naquilo que Tu és, não nas Tuas mãos, mas na Tua face. Eu convido o grupo de louvor que suba nesse momento. A gente vai terminar com um cântico. Queria convidar você para ficar de pé, por favor. Eu queria que a gente terminasse cantando esse cântico de adoração. Eu pedi que esse grupo maravilhoso que nos dirigiu no primeiro parte voltasse e nos dirigisse no cântico. E eles vão escolher um dos cânticos que cantaram e a gente vai cantar como uma forma de demonstrar a nossa confiança em Deus. Quando terminar, eu e o pessoal do altar, nós vamos estar aqui na frente. Se alguém quiser oração, a gente vai orar por você. Se você quiser